página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 105. Título: Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Jesus, João 14, 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, a dos abastados, inconscientes. É a preguiça improdutiva e incapaz, a dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias. É a manifestação do desespero doentio, a dos ociosos sistemáticos. É a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. As dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Emmanuel. E agora, a palestra. Amigos do caminho, meu nome é Cibele. Vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte primeira, intitulada Das Causas Primárias. Essa parte ela é dividida em 4 capítulos. O capítulo 1, Deus. Capítulo 2, Os Elementos Gerais do Universo. Capítulo 3, A Criação. E capítulo 4, O Princípio Vital. Nós estamos no capítulo 3, que trata da criação. É interessante que haja uma continuidade no estudo, quem puder ouvir os próximos estudos, quem tiver perdido os anteriores, puder acessar, né, no site, vai conseguir acompanhar, então é interessante para dar continuidade. Hoje nós vamos estudar as perguntas 51 a 54. Kardec inicia este capítulo tratando do povoamento da Terra e de Adão.
perguntando aos espíritos se, na questão 51, se nós poderemos saber em que época viveu Adão. Ao que os espíritos respondem, mais ou menos naqueles assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Kardec então comenta que o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Na questão 53, nós vamos voltar a falar sobre essa ideia de Adão, tá bom? A questão 52, né? Nessa questão, Kardec trata da diversidade das raças humanas, que perguntam: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? Os espíritos respondem que tais diferenças provêm do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com os dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Kardec pergunta então, na questão 53, o homem surgiu em muitos pontos do globo? Os espíritos esclarecem que sim, e em épocas de várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Kardec insiste, essas diferenças constituem espécies distintas? E os espíritos esclarecem que não, certamente que não. Todos são da mesma família. E indagam, porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? É interessante verificar que no livro A Gênese, que trata de milagres e predições segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que vai tratar do Gênese espiritual e da raça adâmica, como havíamos falado antes, nesse item Kardec esclarece, é o item 38, que de acordo com o ensino dos espíritos, essa raça adâmica foi uma das grandes imigrações, ou se quiserem, uma das grandes colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesma chamada de raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Mais adiantada do que as que a tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. A Gênese nolo mostra desde os seus primórdios industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, antes, tenderia a confirmá-las. Ele acrescenta no item 39 que no estado atual dos conhecimentos não é admissível a doutrina segundo a qual todo o gênero humano procede de uma individualidade única, de há 6.000 anos somente a essa parte. Tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem no seguinte. Pondera então Kardec. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam características, tipos particulares, que não permitem se lhe assinale uma origem comum, única. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeito do clima, pois os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol tosta e brune a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro, nem mudou a forma dos traços da fisionomia.
Sabe-se hoje, por exemplo, que a cor do negro provém de um tecido especial, subcutâneo, peculiar à espécie. Há-se, pois, de considerar que as têm origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento delas, das raças, produziu raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. No item 40 da Gênese, ele fala que tão radical diferença nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com evidência não menor uma diferença de origem. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênese. Documentos mais autênticos provam que o Egito, por exemplo, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam muito menos, pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não consentem hoje dúvida alguma quanto às relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, donde se tem de concluir que essa região já era povoada naquela época. Forçoso, então, seria admitir-se que em 1.000 anos a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da Terra. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. E Kardec finaliza esse capítulo dizendo que ainda mais evidente se torna a impossibilidade, desde que se admita com a Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa, no ano de 1656, do mundo, ou seja, 2.348 anos antes da era cristã. Em realidade, pois, daquele patriarca é que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito 612 anos após o dilúvio, já o Egito era um poderoso império, que teria sido povoado, sem falar de outros países, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem quando conservaram religiosamente os monumentos de sua história. Rigorosamente lógica, com os fatos a corroborá-la, da maneira mais peremptória, mostra, pois, que o homem está na Terra desde tempo indeterminado, muito anterior à época que a Gênese assinala. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos. E na última pergunta do nosso estudo de hoje, Kardec fala: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, com todas as considerações que a gente já abordou agora, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Os espíritos respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Os espíritos dão uma chamadinha, essa nossa ansiedade, essa nossa vontade de simplificar as coisas, de minimizar. Então é importante a gente lembrar sempre disso, que somos todos irmãos, porque somos todos filhos de um único Deus. Independente da raça, origem, gênero, fé, história, enfim, todos estamos fadados à felicidade, pois o nosso destino é a perfeição relativa que nos cabe. E para ela, lentamente, muito lentamente, caminhamos. É importante que nós não percamos de vista o real objetivo de nossas vidas e busquemos a nossa reforma íntima constantemente, a fim de melhor vivermos e podermos assim nos lembrarmos que somos todos irmãos, estamos juntos para nos ajudar mutuamente, sem privilégios, sem distinções, sem julgamentos. Nós vamos ficar por aqui, esperando que o estudo de hoje nos faça refletir e que possamos prosseguir estudando juntos, apesar de fisicamente separados.